Seja bem-vindo, seja bem-vinda para a série O Melhor Tempo da Minha Vida. Meu nome é Andresa Carício, estamos no 5º episódio, O que nunca fazer. Às vezes a gente fica na dúvida, o que a gente jamais pode fazer e que se a gente fizer a gente não prospera, a gente não vive um bom tempo. E eu vou te contar, mas antes disso se inscreve no canal, a gente tem um sonho de chegar em 100 mil vidas, já compartilha, comenta aqui, eu vou vencer e vamos para a mensagem de hoje. Tá pronto? Existe algo na Bíblia que se você fizer, você perde. Você perde sua bênção, você perde seu direito, você perde seu crescimento, seu avanço, e isso é muito sério. Está lá em Zacarias, na palavra de Deus, que aquele que não sabe honrar no pouco não será colocado no muito. Ou seja, jamais, em tempo algum, lá diz, despreze os pequenos começos. Quando você inicia num trabalho, um relacionamento, um projeto, jamais você deve desprezar os passos iniciais. É muito natural as pessoas, quando ainda não alcançaram os seus sonhos, os seus projetos, elas desprezarem os começos, os inícios. Elas dizem, nossa, mas vai demorar muito para eu conseguir tal coisa. Ai, que saco, eu estou passando por isso. Só que elas não sabem que é exatamente isso, esse processo que fará ela viver o extraordinário e o sobrenatural de Deus. Existem várias histórias da Bíblia que confirmam isso que eu estou te falando. Por exemplo, Mical, a esposa de Davi, ela desprezou a dança de Davi, a alegria de Davi naquela oportunidade que ele tinha conseguido resgatar a arca, e ela perdeu exatamente o amor de Davi, ela perdeu a oportunidade de ter um filho com ele. Outras ocasiões, por exemplo, Golias, ele desprezou Davi também, dizendo que era um menino jovem, que era, acreditando que ele era um menino sem possibilidades, improvável, e ele perdeu exatamente Davi. Esaú também desprezou a sua primogenitura, vendendo para o seu irmão Isaque. E ele também perdeu a sua primogenitura. Existem várias histórias da Bíblia que nos mostram que todas as vezes que nós desprezamos algo, a gente perde. Da mesma forma, Sansão veio com um poder absurdo, Sansão era juiz naquela época, o cargo mais importante, era um ungido, um selecionado do Senhor escolhido, mas ele também desprezou tudo isso, casando naquela época com uma mulher que era prostituta e que não era do seu... das pessoas que eles costumavam a casar, que eram judeus. Ele casou com uma mulher que era exatamente dos filisteus. E tudo isso fez com que ele também perdesse a sua bênção. O que eu quero que você entenda é que jamais, em tempo algum, você pode desprezar os pequenos começos, desprezar a bênção que você tem, as oportunidades que lhe são entregues. Às vezes o que você tem hoje é uma bicicleta e você despreza. Honre. Às vezes o que você tem hoje é um carro, mas é um carro que não é um carro novo e você despreza. Às vezes você tem vergonha da sua casa, do seu carro, do seu status, do seu cargo. E Deus pede para eu te falar agora que você tem que pôr isso por fim e fazer cair por terra. Porque Deus jamais te colocará no muito se você não honrar o pouco que você tem. Ele só te coloca no muito quando você honra aquilo que você tem. Lembra do menino que tinha 5 peixinhos e 5 pães e 2 peixinhos? Ele, se não tivesse honrado o pouco que ele tinha, ele jamais teria conseguido fazer com que aquela multiplicação acontecesse. Aquela multiplicação aconteceu porque ele soube honrar. Ele honrou aquilo que ele tinha, assim como a viúva do azeite. O que eu quero que você compreenda é que a partir de hoje na sua vida, a sua vida vai se transformar, ela vai mudar, ela vai exatamente entrar no melhor tempo de todos, se você começar a valorizar tudo aquilo que você tem. E eu sei que talvez você não tenha sido ensinado, talvez você não tenha sido acostumado a valorizar as coisas que você tem. Eu tenho 2 filhinhas, a Lisa e a Laís, se você me segue, você sabe, e eu tenho o costume de todos os dias nós orarmos juntas, junto com o Tiago, enfim, e eu falo para elas, eu digo assim, olha, a gente precisa agradecer, honrar o que a gente tem,
Agradecer realmente, se a gente acha que ainda é pouco, a gente honrar muito esse pouco, porque é a partir desse pouco que a gente vai ser colocado no muito. A matemática de Deus é uma matemática sobrenatural. Ela não é uma matemática simplória como a nossa, que 2 mais 2 é 4, mais 2 é 6, mais 2 é 8, não. Ela é uma matemática que ela é exponencial. Ela vai se multiplicando e de uma forma que muitas das vezes você nem entende. Por quê? Porque não é de maneira humana que a matemática de Deus trabalha. Por isso que eu digo a ti, para que você possa viver o melhor tempo da sua vida, não tem outra forma a não ser você aprender a honrar tudo aquilo que você tem. Jamais despreze as coisas que você tem. A família que você foi colocada, o emprego que você está, o salário que você tem, as pessoas que você convive, jamais. Jamais, mesmo que você em alguns momentos sinta que foi injustiçado, injustiçada, que o que fizeram contigo foi legal, diga assim, olha, obrigado, Senhor. O que eu recebi foi isso. Ainda sinto que é pouco, mas mesmo assim eu honro, agradeço. E sei que o melhor será feito para mim a partir disso. É fazer dos limões uma verdadeira limonada. É você fazer de todas as circunstâncias a oportunidade do teu crescimento. Porque não são as situações que vão trazer vitória para a tua vida. Existem pessoas diante de uma mesma situação que prosperam e outras pessoas numa mesma situação não prosperam. Tem uma história que talvez você até tenha escutado falar, de 2 irmãos gêmeos, onde o pai era bêbado e daí um progrediu, cresceu, virou um homem de muito sucesso. E daí perguntaram, como que você virou esse homem de tanto sucesso? Ele falou assim, porque o meu pai bebia, o meu pai não trabalhava, o meu pai era desfocado. E eu aprendi que para que eu honrasse a minha família, eu precisava trabalhar muito e jamais mexer com álcool, jogos, enfim. E o outro irmão dele, que bebia, não tinha dado para nada, não tinha tido sucesso, perguntaram, por que você hoje compreende que é uma pessoa assim, que vive pelos cantos, não conseguiu emprego? E ele falou, porque o meu pai era assim. Ou seja, a mesma situação, um fez a limonada e o outro continuou com limão azedo. Aí você tem que escolher. Percebe que a escolha é sua, a decisão é sua? Não são as circunstâncias, não é a crise, não é o salário que você tem hoje, não é a briga, não é a traição, não é o que ocorreu, não é o que ainda não ocorreu, é o que você faz com tudo isso que ocorreu. E eu sei que muitas das vezes a gente não se sente animado para fazer as coisas. Eu vivo isso. Quantas vezes eu acordo de manhã, acordo desanimado, sem vontade, e daí eu tomo aquele banho, começo a orar a Deus, porque a minha primeira hora, minha primeira premissa é com Deus. Começo a orar, vou para a palavra, pergunto, Deus, o que o Senhor quer para mim hoje? Quando eu vejo o Espírito Santo acendeu a chama de novo dentro de mim, porque tem no Antigo Testamento já essa palavra que os sacerdotes, eles tinham a função de todo santo dia trocar a lenha que estava no altar. E tem na palavra de Deus que aquele fogo não iria se apagar, porque era um fogo estranho. Mas para que ele permanecesse aceso, precisaria tirar as cinzas do dia anterior. Ou seja, você precisa deixar o que passou no passado, mas você precisa todo santo dia esvaziar o copo, limpar o que tem que ser limpado para viver esse dia novo. E às vezes a gente vai carregando, muitas das vezes, quando a gente acorda desanimado, é a frustração do dia anterior, é a decepção do mês, é exatamente a desilusão do ano, é os não resultados de uma vida inteira. E quando você vai carregando todo esse peso, você não consegue avançar, porque imagina como que você vai avançar e ver o melhor tempo da sua vida, você está cansado, se você está pesado, sobrecarregado, se você não vê possibilidades, formas nem maneiras de avançar. E eu sei que não é fácil, a maioria de nós não está vivendo no país, na Alice no País das Maravilhas, a maioria de nós não está vivendo o tempo que desejaria viver. Todos nós praticamente estamos aí tentando sobreviver, tentando fazer o que dá, tentando equilibrar pratos. Mas você não nasceu para equilibrar pratos, você não nasceu para sobreviver. Você nasceu para viver, para crescer, para avançar, para progredir, para restaurar, para limpar o que precisa ser limpado, para viver o que precisa ser vivido. E saber que todo santo dia você vai fazer uma limpeza no seu altar para manter a sua chama acesa. Motivar-se, ter motivos para agir. Porque para viver esse melhor tempo, você tem que trazer motivos para agir.
E às vezes você está dando significado errado às coisas. Se você quiser crescer de verdade, entrar no melhor tempo de todos, você precisa dar o significado correto às coisas que te acontecem. Muitas das vezes a gente dá o significado pessimista, o significado danoso. E se você me contar a sua história, eu saberia o significado que você tem dado a ela. Se você me contar os seus resultados, eu vou saber quais são os pensamentos que você tem tido. Se você me falar o que tem acontecido, eu vou saber exatamente qual é a história que você se conta todo santo dia. Porque a história que nós nos contamos se torna realizável. Se você diz que não consegue vencer, que tudo é muito difícil, que nunca vai conseguir progredir, você jamais conseguirá progredir. Jamais as coisas se facilitarão. Agora, se você trouxer uma força interior e dizer, eu vou vencer, já escreve aí nos comentários, eu vou conseguir. E não é aquela fé ou aquele otimismo sem fundamento, não. É um otimismo, uma fé com fundamento. Primeiro fundamento em Deus, saber que Deus, ele progride todos aqueles que têm um coração puro e agem para o seu bem. Mas além disso, se você está fazendo boas ações, se você está plantando boas sementes, você vai ter bons resultados. Só que o tempo não é o seu tempo. E eu acho que é o que a maioria das pessoas, elas erram, pecam e não progridem. Elas querem que as coisas aconteçam no seu tempo. E existe o tempo do Todo-Poderoso, o tempo de Deus, o tempo em que Ele coloca a sua mão, coloca a sua unção. E isso vai acontecer quando for o tempo correto, porque existe um processo. E muitas das vezes Ele está te testando para ver se realmente você está firme para essa batalha. Então já escreve aqui, eu estou firme para essa batalha. Tenho certeza que todo santo dia vai ser uma oportunidade para você crescer e prosperar. E se você não está ainda na sua vida agora, entra nesse curso, vai te ajudar muito. É um curso praticamente eu dou de presente para que todo o Exército do Bem possa participar e ter ferramentas, PDFs, cursos lá dentro para que você possa se aprimorando. Depois você vai fazendo outros que eu tenho, mas entrar por esse, que é bem baratinho, eu acho que vale muito a pena, porque é uma oportunidade que você tem para dar o pontapé inicial. E é esse pontapé inicial que vai fazer você sair de onde você está e levar você aonde Deus quer que você esteja. Escreve aqui, eu estou dentro, eu vou fazer o melhor ano da minha vida, eu vou fazer o melhor tempo de todos. Compartilha esse vídeo pelo menos com 12 pessoas, curte, comenta, e eu tenho certeza que esse tempo já chegou, não é que ele vai chegar, mas você precisa usar aquilo que está dentro de você, porque a honra vem com aquilo que você usa. Se eu te dou um presente e você não usa, eu que te dei o presente, que eu acredito que você desprezou, que você não gostou. Então use aquilo que Deus colocou no teu coração, honre aquilo que Ele te concedeu. Amém? Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.